o que discutimos pelo caminho. Meditação da Palavra de Deus neste dia de hoje, terça-feira, sexta semana do tempo comum. Vamos juntos rezar com a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que a liturgia da Igreja hoje nos propõe, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, caminhava Jesus através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ele ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: Sobre que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ouvimos hoje no Evangelho o segundo anúncio da paixão do Senhor. Estamos na segunda parte do Evangelho de São Marcos, esta parte que é destinada mais ao ensino de Jesus para com os seus discípulos. E Jesus começa então a lhes falar sobre o seu futuro. O futuro que passa pela cruz, pela paixão, pela morte, pela ressurreição. Recentemente ouvimos o primeiro anúncio, logo depois da descoberta de que Jesus é o Messias. Agora, Jesus anuncia novamente o que lhe irá acontecer. E novamente encontramos os discípulos alheios ao que está acontecendo. Numa atitude que muitas vezes pode ser nossa, a nossa indiferença pela palavra, pelas coisas de Deus. Às vezes tratamos com indiferença aquilo que nosso Senhor revela a nós. Jesus está falando de uma coisa tão importante, falando do mistério da sua paixão, da sua entrega, da sua morte, e os discípulos discutindo outra coisa. Mas discutindo uma coisa banal, uma coisa sem sentido. Como que se alguém tivesse ali falando algo importantíssimo. E os outros ouvintes falando sobre outra coisa que não tinha nenhum sentido. E de fato não tinha nenhum sentido, porque olha o que era a discussão. A discussão de saber quem era o maior. A discussão de saber entre os discípulos quem era o mais importante. Por isso nós começamos a reflexão de hoje com esta pergunta: o que nós discutimos pelo caminho? Principalmente quando o Senhor fala, principalmente quando o Senhor nos ensina. Qual é a nossa atenção? Qual deve ser o nosso foco? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, diz outra passagem do Evangelho. Onde está a nossa atenção, ali está tudo de nós.
onde está o nosso interesse, está tudo de nós. Aqui Jesus falando da paixão e os discípulos discutindo quem era o maior. Então Jesus vai novamente com aquela paciência de mestre ensinar: olha, vocês querem ser o maior? Aqui o maior é aquele que serve, é aquele que está disponível para o serviço. Quer ser o maior? É aquele que tem um coração pequeno, um coração humilde. Por isso uma criança é colocada e acolhida por Jesus. Jesus pega ali um exemplo e diz: olha, vocês querem ser grande? Tenha um coração como o coração de uma criança, como desta criança. Simples, humilde, verdadeiro. São virtudes das crianças. Sem mágoa. Criança não guarda mágoa. Criança, às vezes, discute com o coleguinha e logo já passou. Logo está brincando de novo. Esse é um coração que não guarda ressentimento. Um coração que não guarda rancor. Nós, adultos, precisamos crescer nesse sentido. E olhar para aquilo que estamos discutindo. Qual é a nossa atenção? Qual é o nosso foco no dia de hoje? Diante do mistério que o Senhor revela, o que nós damos atenção? O que tem sido prioridade na nossa vida? Rezemos para que o Senhor nos dê o discernimento, tratar as coisas sérias com a seriedade que existe e não nos perdermos em discussões que nos levam a nada. Peçamos ao Senhor o dom da sabedoria e do discernimento para isto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.